2023 começou e eu quero te mostrar onde investir em 2023. Quais seriam os melhores investimentos, quais seriam as melhores classes de ativos para você investir nesse ano 2023 e sair na frente da maioria das pessoas que estão começando a investir agora, se você chegou nesse vídeo. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dia. Se você é novo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder meu conteúdo semanal, como também curte esse vídeo para ajudarmos outras pessoas a investir melhor no ano de 2023 com esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe uma bola de cristal para dizer esse investimento que você vai fazer vai ser capaz de garantir com que você tenha um retorno X, Y ou Z. Existem diversas oportunidades para você fazer investimento agora no ano 2023 e eu vou mostrar algumas delas das quais eu acredito que sejam boas oportunidades, mas nunca como uma recomendação de investimento para você, apenas um vídeo educacional para você ter um pouco dessa noção do que eu analiso como boas opções de investimentos para o ano de 2023. Primeiro mostrando para vocês um histórico, uma retrospectiva em relação ao ano 2022, em que a Bolsa de Valores ela teve um retorno de cerca de 4,69% no ano de 2022. Tivemos aí diversos momentos aí de instabilidade ao longo desse ano que se passou, do ano 2022, inclusive por conta de instabilidades políticas. Tivemos um ano de eleição que também foi muito marcado por uma grande polarização. Isso também impactou bastante a Bolsa de Valores, mas ainda assim apresentou um retorno positivo de 4,69%, mas não foi superior à inflação do ano de 2022, como também não superou os investimentos de renda fixa. Mas tem como você ter um retorno superior fazendo investimentos em renda variável? Tem como sim, inclusive na minha carteira pública do Rumo aos 10 mil, eu tive um retorno superior em 4 vezes em relação à Bolsa de Valores e inclusive um retorno bem superior em relação à renda fixa. Se você quer assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar. Em relação aos investimentos no exterior, o S&P 500, que mede as maiores empresas dos Estados Unidos, teve um retorno negativo de quase 20%. E se analisarmos aqui o índice que mede os maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, ele teve um retorno aí quase no 0 a 0, apresentando cerca de 0,74% positivo de retorno no ano de 2022. Então, analisando esse histórico, também temos aqui um período de taxa de juros alto, voltando aí, relembrando anos de 2014, 2015, em que atualmente estamos com a taxa Selic de 13,75%. Para esse ano agora, 2023, a tendência é que essa taxa Selic, estimada pelo próprio Banco Central, perdure um pouco mais, essa taxa Selic alta, inclusive podendo ter grande chance de aumentar um pouco mais antes de começar a reduzir realmente a taxa Selic, por questões de incertezas fiscais que estão sendo instauradas agora no Brasil, mas também uma realidade que se apresenta, não só se apresentou no ano de 2022, que já tivemos essa taxa Selic em 3,75, como também isso pode se perdurar, inclusive aumentar agora para esse ano de 2023. Então, quais seriam aqui os melhores investimentos? Nunca que eu quero dizer, esse é o investimento melhor para você fazer agora. A ideia é mostrar para vocês um panorama geral entre as classes de ativos que são melhores a se investir para esse ano agora de 2023. E a primeira delas que eu considero é investimentos em renda fixa. Isaac, mas será que realmente vale a pena investir em renda fixa com todo esse cenário? Vou dizer para vocês que existe investimento em renda fixa, principalmente se a gente considerar aqui o Tesouro Selic, que você pode, inclusive, diante dessas incertezas, se a taxa Selic aumentar, você se beneficiar ao longo do tempo com essa realidade, esse aumento de taxa Selic, porque por um curto espaço de tempo você vai ter um retorno maior. O Tesouro Selic é uma boa opção para fazer investimento, como também, se a taxa Selic tende a cair 2024, isso aqui tem uma grande possibilidade também de você ganhar com o efeito marcação a mercado. Então, para isso, uma boa possibilidade seria o Tesouro IPCA, porque além de você ter um seguro e garantir um retorno acima da inflação, se você não se desfazer do investimento que você fez no Tesouro IPCA dentro do Tesouro Direto, caso a taxa Selic realmente venha a cair, você pode vender antecipadamente e ganhar com o efeito marcação a mercado. Então acaba sendo um tipo de investimento relativamente blindado, porque se você não quiser se desfazer desse investimento e deixar o seu investimento
até o final do prazo você vai garantir um retorno superior à inflação, superior a 6,20%, que é mais ou menos a taxa de retorno que está atual. Então acaba sendo um investimento que é blindado, tanto fazendo a possibilidade de você ganhar com o efeito marcação mercado. Se você não sabe o que é isso, já tem um vídeo aqui também, que eu vou deixar aqui em cima, que explica detalhadamente isso no passo a passo e vai trazer essa possibilidade para você. Mas Isaac, todo mundo sair dos investimentos de renda variável para renda fixa é uma boa opção? Não estou falando para você sair da renda variável, estou falando que é um bom investimento você investir na renda fixa. Até citei alguns dois exemplos aqui que podem ser boas opções agora para o ano de 2023. Além disso, a gente analisa aqui um cenário de ações em que muitas pessoas estão pessimistas com a realidade futura do Brasil. Quando a gente tem um pessimismo alto em relação aos investimentos no Brasil, isso acaba fazendo com que as ações, as empresas na Bolsa de Valores, elas sejam precificadas com um certo grau de pessimismo. Isso faz com que elas caiam bastante ao longo desse certo grau de pessimismo. Se a gente observar agora no ano 2022, boa parte das ações elas tiveram queda. Se analisarmos inclusive um outro indicador em relação à Bolsa de Valores, que é o PL, é o preço sobre o lucro das maiores empresas da Bolsa de Valores que estão no índice que mede o retorno da Bolsa de Valores, a gente está com um dos menores PLs da Bolsa historicamente, se equiparando aos anos de 2014, 2015, que a gente também teve aí um dos menores PLs, que está em cerca de 7,9% o PL da Bolsa atual. Inclusive, se a gente excluir a empresa como Petrobras e Vale, que tem uma grande representação em relação ao PL da Bolsa, ainda assim fica com um PL bem baixo, em cerca de 8,5% o PL da Bolsa. E isso representa que a gente está com um certo grau de pessimismo. Inclusive, eu já falei em outros vídeos aqui que eu tenho no canal, pessimismo demais abre espaço para oportunidades, porque se a gente imaginar que muitas pessoas estão querendo se desfazer daquele investimento, qualquer tipo de notícia positiva em relação ao mercado a Bolsa de Valores como um todo, que seria ligado basicamente aqui à economia, que vai apresentar algum tipo de melhora, isso faz com que as empresas também ainda mais consigam melhorar os seus investimentos e aí voltar grandes períodos de bonança. Isso faz com que aquele pessimismo do nada vire para um momento em que a empresa vai começar a se valorizar. Nesse cenário de pessimismo demais, é um cenário que eu gosto de fazer investimentos em sentidos opostos ao que as pessoas estão fazendo. Muitas pessoas agora estão saindo da renda variável e fazendo investimentos em renda fixa. Então, se eu faço esse sentido oposto, isso acaba fazendo também com que eu saia na frente dessas pessoas. Porque quando começar a situação a se inverter, porque tudo é um ciclo, a gente está num ciclo agora, num período mais desafiador. Depois, esse ciclo se inverte ao longo da história do Brasil, isso aconteceu diversas vezes. Então, quando esse período se inverter, quando as pessoas começarem a investir, muito provavelmente já tenha tido aí uma valorização ao longo desse período. E eu quero aproveitar esse período de inversão de ciclo. Então, por isso eu considero aqui as ações como excelentes investimentos também agora para esse ano de 2023. Terceira grande classe de ativo que eu considero aqui uma ótima opção de investimento são os fundos imobiliários, que está dentro do ramo imobiliário, que você tem uma acessibilidade para fazer investimentos. Por que eu digo isso? Porque se eu analisar aqui, inclusive, o dividend yield em relação ao IFIX, ou seja, os maiores fundos imobiliários que estão dentro desse índice, a gente está com um dos maiores, na verdade, o maior dividend yield, ou seja, os aluguéis dos fundos imobiliários da história. Aproximadamente 12% de dividend yield, ou seja, de aluguéis mensais. Então, se você investir em alguns desses fundos imobiliários que estão dentro do IFIX, você vai garantir um retorno aí, um dividendo, um aluguel mensal dos investimentos que você fez nos fundos imobiliários de 1% ao mês. Isso é o maior de toda a história, desde o surgimento dos fundos imobiliários. Está representando aqui, inclusive, que a maioria dos fundos imobiliários estão com um certo desconto em relação ao que realmente eles estão entregando de retorno para aquelas pessoas que estão fazendo seus investimentos. Preço da cota muito baixo e dividendo continua alto. Então isso aí acaba gerando esse aluguel mensal muito maior do que toda a história dos fundos imobiliários. Então eu acrescento aqui nesse detalhamento em relação a onde você pode investir em 2023 para aproveitar boas oportunidades, os fundos imobiliários como uma boa opção. Muitas pessoas, inclusive, nesse atual aumento da taxa Selic, os fundos imobiliários vão deixar de surgir, vão falir. Não é bem assim que funciona. E na verdade, exatamente pensando em ser contracíclico, os fundos imobiliários, quando as pessoas estão fugindo todo mundo dos fundos imobiliários, apresentam uma grande oportunidade, porque em algum momento a taxa vai reduzir novamente. Reduzindo novamente, você vai ter grandes pessoas saindo da renda fixa e partindo não só para ações, como também para fundos imobiliários, e até mesmo analisando essa questão da quantidade de dividendos recebidos pelos fundos imobiliários, sendo os maiores historicamente,
apresenta também uma grande oportunidade de investimento, além de estar com a maior parte dos fundos imobiliários. Na verdade, existem vários fundos imobiliários que estão descontados em relação ao seu patrimônio. Então, isso para mim acaba apresentando uma verdadeira oportunidade de investimento. Isaac, qual investimento fazer em específico, não só de renda fixa, como de ações, como de fundo imobiliário? Você que tem que fazer esse tipo de análise. Minha ideia aqui não é dizer, você invista nisso, nisso e naquilo, que você vai se dar bem. E com certeza você entendendo esse panorama que eu trouxe aqui para você, vai fazer com que você saia na frente na maioria das pessoas que não conseguiram acessar esse conteúdo. Então você analisar quais são as ações das empresas que faz sentido para você se tornar sócio. Você analisar quais são os fundos imobiliários que para você vão apresentar as melhores oportunidades, não só para o ano 2023, mas para o longo prazo, que é a ideia de se fazer um investimento. E a grande chave aqui, inclusive eu mostrei 3 classes de investimento para você fazer, de renda fixa, de renda variável, 2 classes de investimentos, porque a chave de tudo está na diversificação. Porque se você faz um investimento que acabe não apresentando o retorno que você deseja, um retorno negativo, se você faz outros tipos de investimento, isso vai fazer com que você blinde a sua carteira de investimentos. E se a gente fizer uma analogia aqui, você está com uma cesta de maçãs andando pela rua apenas com uma e essa cesta ela se arrebenta, você vai perder todas as suas maçãs. Já se você diversifica, ou seja, se você coloca essas maçãs em várias cestas, se uma cesta se arrebentar, você garante a blindagem de todas as outras maçãs que você estava andando até chegar à sua casa. Essa mesma realidade, esse mesmo retrospecto que eu trouxe aqui serve para os seus investimentos ao longo do tempo. Por isso, a chave está na diversificação dos seus investimentos. Mas essas 3 grandes classes de investimentos que eu citei aqui, elas também são boas opções. Investir no exterior também é um outro grande cenário positivo para você levar em consideração, em virtude de que no ano 2022 teve uma queda bem grotesca aí, porque lá está enfrentando uma certa recessão, e isso também pode acender um sinal de alerta para encaixar no seu panorama da carteira para diversificação e você sair na frente da maioria das pessoas que acabam investindo sem ter um grande grau de racionalidade e acabam tomando decisões meramente por emoção e perdendo dinheiro. O vídeo de hoje foi isso. Compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!